Graça e paz, amados, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo, não é? E hoje, querendo Deus, nós iremos iniciar um assunto muito importante, atual e ao mesmo tempo preocupante para aqueles que desejam viver realmente uma vida agradável a Deus. Por isso eu peço a sua atenção, que você tenha em mãos sua Bíblia, um caderno, uma caneta, um lápis, como você queira, para que você possa anotar as informações e posteriormente você mesmo possa pesquisar e confirmar os fatos, os dados e assim sucessivamente. Iremos hoje falar sobre a pressa. A pressa. O assunto é: deixe a pressa e viva melhor. E o tema: a pressa nos tira uma grande fatia da vida. Baseado no Salmo 40, verso 1, somente a primeira frase do versículo diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, esperar com paciência. Vamos falar um pouco sobre a importância da paciência, a necessidade de ter paciência, e quando nós não temos paciência, o que é que isso provoca em nós, seres humanos, filhos de Deus e servos de Deus. Então peço a sua atenção em nome de Jesus. Desde já não deixe de dar seu like, compartilhar, fazer seu comentário em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui e eu vou precisar ler porque o assunto é longo e eu não vou terminar nesse vídeo todo o assunto. Se você for assistir esse vídeo, não assista fazendo nada, a não ser esteja sentado, de preferência em uma mesa, com caderno, Bíblia e lápis na mão, para que você possa entender melhor esse assunto de grande importância para a vida do ser humano. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos lá. Um dos grandes males da era moderna é a pressa. Embora seja citado insistentemente o velho ditado: a pressa é inimiga da perfeição. A maioria absoluta não pratica essa verdade. Então veja bem, era um ditado antigo, um adágio popular antigo, mas que pouco observado, pouco praticado, pouco feito pela maioria dos seres humanos. A pressa tornou-se sinônimo de sucesso e eficiência. Quanto mais apressada a pessoa aparenta ser, mais bem-sucedida pensam que ela é. Somos atraídos pela pressa. Ela faz a pessoa se sentir importante. A pessoa faz se sentir uma pessoa ocupada, uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa, trabalhadora, e como uma pessoa ativa, trabalhadora, dinâmica, se sente mais importante, mais qualificada, mais preparada do que aqueles que têm menos pressa. Presta atenção. Presta atenção, quem busca uma vida espiritual abundante tem que lutar contra a pressa. Ou seja, quem deseja desenvolver uma vida espiritual crescente, contínua e equilibrada, precisa tirar da sua vida a pressa, a falta de paciência, porque a pressa também gera falta de paciência. Presta bem atenção. Para a maioria dos cristãos, o grande perigo não está em renunciar à fé, mas em se tornar tão apressado
preocupado e ocupado que acaba não desenvolvendo a vida espiritual. Ou seja, já que a vida espiritual, para que ela seja abundante, nós não devemos ter pressa. Para que a nossa vida espiritual seja abundante, nós não devemos ter pressa. Quando nós nos apressamos ou fazemos as coisas de forma acelerada, nós corremos um grande perigo espiritual. O perigo espiritual não está apenas em negar a Cristo, mas a pressa atrapalha o crescimento espiritual equilibrado. Atrapalha o desenvolver equilibrado. E a Bíblia nos dá algumas lições, mostra alguns textos que envolve uma pessoa que vive com pressa, que automaticamente gera a impaciência, e a impaciência que também gera a ansiedade. Então veja só, a pressa é a grande inimiga da vida, da nossa vida, da minha vida, da sua vida, da vida de todo ser humano. Ela é a grande inimiga da nossa vida espiritual. Vamos ver o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Vou pegar aqui minha Bíblia. 13 de Mateus. Versículo 7. Mateus 13, versículo 7. Esse capítulo fala da parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela traz referência quando a semente, que é a palavra, é lançada, e que automaticamente a semente lançada, quando bem recebida, nós é que nos tornamos também sementes de Deus. E quando nós não permitimos que a semente de Deus se desenvolva em nós, o que é que acontece? Veja aí, Mateus 13 e versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, a semente, que é a palavra de Deus, caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram a semente de Deus. Agora veja o que diz o versículo 22. 13 e 22 de Mateus. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, a semente é a palavra. A palavra foi plantada em nós. Porém, a nossa pressa, a nossa impaciência de querer resolver tudo de uma só vez, ou todas as coisas ao mesmo tempo, de uma forma apressada, acelerada, gera impaciência que desenvolve ansiedade e no final das contas não conseguimos resolver nem realizar o programa estabelecido do dia, da semana, do mês e até do ano, por causa da pressa, porque quando a gente está apressado, a gente não consegue desenvolver um raciocínio lógico equilibrado, pois a pressa nos deixa impaciente, não nos permite parar para ouvir, parar para refletir, para analisar, para que a gente possa agir com equilíbrio. E o texto sagrado que nós acabamos de ler, Mateus 13, verso 7 e o verso 22, que depois você pode ler todo o capítulo 13, que é edificante. Você vê que no versículo 22,
Jesus é bem claro quando diz que as coisas da vida sufocaram a semente, sufocaram a palavra, e a vida desta pessoa se tornou improdutiva. Não cresceu, não prosperou espiritualmente. Por isso a pressa, ela dificulta o crescimento espiritual saudável, além de fazer muito mal à saúde física e mental. Traz grande prejuízo à sua saúde espiritual, à sua vida com Deus. É impossível orar com pressa. Vir ao culto com pressa. Oração exige quietude, entrega, abertura para se ter um diálogo ou uma conversa profunda. Como é que se ora com pressa? Se orar é falar com Deus. Falar com Deus não é falar com qualquer outra pessoa. Se nós, seres humanos, precisamos ter a paciência de desenvolver um diálogo com outra pessoa, de forma que possamos ouvir, raciocinar, refletir, para poder desenvolver um diálogo sadio, equilibrado, e dentro do que se ouve e do que se fala, dá uma resposta lógica. Imagine orar. Quando você vai falar com Deus, você vai a Deus. Você se dirige à pessoa de Deus, que é o seu pai, que é o seu amigo, que é o seu companheiro, e que você precisa dialogar com ele, conversar com ele. Que orar é falar com Deus. Imagina você falar apressadamente: Deus, olha assim, 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 e não parar para depois que você falar com Deus, que você orar a Deus, que você se dirigir a Deus, você se voltar para você diante daquilo que você orou e refletir na sua oração e ouvir o que é que Deus vai lhe dizer pelo seu Espírito Santo. Então a pressa não traz nenhum benefício à vida do homem, do ser humano e do cristão que deseja crescer em Deus. A pressa, ela é capaz de destruir a alma do homem, impedir que se viva bem. Ela é um dos inibidores do relacionamento. Ela inibe o crescimento de um relacionamento, seja de amizade, seja de conjugal, seja socialmente falando em todos os âmbitos, não é? No contexto do trabalho, da escola, da família, da igreja, dos relacionamentos entre parentes. Por quê? Porque a pessoa que vive apressada não consegue parar para ouvir ninguém. Pelo contrário, ela só quer falar, porque ela tem que falar, dizer o que precisa dizer, expor o que precisa expor, porque ela quer logo ir embora e partir para outra e já ir entrar em outro assunto, e porque não tem paciência de ouvir, ela tem pressa de fazer o que ela acha necessário e importante para si, mas não consegue parar para ouvir outros. Por isso que a pressa, ela é capaz de destruir a alma do homem e impedir que esse viva bem. Um famoso psicólogo chamado Carl Jung diagnosticou a doença da pressa e afirmou categoricamente: isso não foi eu que inventei, nem foi eu que criei. Foi um psicólogo que informou, que trouxe, que conseguiu, diante de seus anos de trabalho dentro da psicologia, ele conseguiu perceber, ele conseguiu entender e ver desta maneira. E observe, eu não sei lhe informar se ele era ou não cristão. Não sei lhe dizer se ele era ou não cristão. O que eu sei lhe dizer é que era Carl Jung, era um psicólogo renomado,
muito conhecido, experimentado na área da psicologia, mas veja a opinião dele sobre a pressa. Ele dá um diagnóstico que a pressa é uma doença. Ela é uma doença, ela pode tornar-se uma doença na vida do ser humano. Veja o que ele diz. Carl Jung diagnosticou a doença da pressa e afirmou categoricamente: a pressa não é coisa do diabo. A pressa é o próprio diabo. Isso foi uma afirmação do próprio psicólogo Carl Jung. Então você precisa analisar e ver como você tem vivido a sua vida dentro de um contexto em que a sociedade, o mundo e as pessoas vivem em função de produzir, de ganhar, de querer possuir muito. E para isso, muitas vezes, eles se desgastam emocionalmente, psicologicamente e fisicamente para poder adquirir muito em pouco tempo, a pressa. E a palavra de Deus nos recomenda completamente diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, veja o que a palavra de Deus nos ensina sobre a questão do conviver, do desenvolver e do ter. Capítulo 12 de Romanos, verso 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ou seja, a Bíblia condena que nós queiramos crescer, produzir ou até ter uma vida melhor. A Bíblia condena? Não. Só que para que nós possamos crescer e produzir de forma equilibrada, a gente precisa fazer as coisas sempre com os pés no chão, com equilíbrio. Não deixando que a emoção e a necessidade das variedades de coisas que nós precisamos fazer tirem de nós o equilíbrio, a harmonia, o entendimento, a paciência e produzem em nós a impaciência e a ansiedade. É tanto que Jesus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas que nós precisamos, elas vão chegar gradativamente no tempo determinado de Deus. O apóstolo Paulo ensina na carta aos Filipenses, ele diz que em tudo as nossas necessidades devem ser conhecidas diante do nosso Deus e Pai por meio da oração, com agradecimentos, com ações de graças. A gente ora, a gente pede e a gente espera. E Deus trará a nós as realizações, porque a prioridade não é ter, a prioridade é ser fiel, ser crente, ser obediente, ser filho, priorizar o reino. A nossa prioridade é ser filho de Deus, servo de Deus, herdeiro de Deus, príncipe de Deus. Não sermos aquilo que o mundo quer que nós sejamos. E Paulo ainda diz em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente, a fim de que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O modo de vida do mundo não deve ser o modo de vida do cristão. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de Deus. Somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e aguardamos novos céus e nova terra, aonde não haverá dor, tristeza, sofrimento e assim sucessivamente. Continuando, de todas as dádivas que Deus dá ao homem,
certamente uma das mais preciosas é o tempo. Eclesiastes 3, verso 1 e 2, diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então a gente não pode querer, aliás, a gente pode, só não deve. Porque quando nós passamos a querer ir além daquilo que está determinado, está fora do tempo. A Bíblia é tão certa que diz que quando nós nos apossamos de uma herança antes do tempo, o seu fim não será bendito. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui para que você confira o que eu estou dizendo baseado na palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Provérbios. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não tiver dificuldade de achar. Provérbios. Deixa eu ver aqui. Capítulo 20 de Provérbios, versículo 21. Uma herança adquirida às pressas, no princípio, não será abençoada no seu fim. Veja, uma herança adquirida às pressas não será abençoada no seu fim. Então a gente não precisa ter pressa, porque o que Deus determinou para você e para mim chegará até você, a não ser que você impeça. Porque nós podemos impedir que a bênção de Deus chegue na nossa vida, no tempo certo, da forma correta, quando nós queremos agir fora do tempo de Deus. Pastor, e quando é o tempo de Deus? Não sei. É a hora certa. O que a Bíblia diz é que eu devo buscar o reino de Deus em primeiro. E as coisas que eu preciso, Deus trará às minhas mãos no seu tempo certo. É tanto que a palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio 28, que se nós obedecermos a Deus e praticarmos aquilo que a palavra de Deus diz, as bênçãos de Deus, elas virão nos procurar, ela virá até nós. Não somos nós que iremos até ela. E Jesus afirma isso, quando nos textos que eu citei anteriormente, quando ele diz, não estejais ansiosos, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, dentro da naturalidade da vida, Deus nos acrescentará aquilo que nós precisamos. E Jesus ainda reforça dizendo que nós, que somos humanos, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará as coisas que lhes pedirdes. Está lá em Mateus 7. Então a gente precisa entender que a nossa vida ela não pode ser aumentada ou diminuída. E pode, né? Se a gente sair fora da vontade de Deus. Se a gente viver a vontade de Deus, a Bíblia diz que nós teremos uma vida de longevidade. Seremos frutíferos. Nossos dias serão prolongados e iremos prosperar, mas tudo isso depende de Deus. Mas existem algumas pessoas que dizem assim, mas pastor, se eu não me esforçar, Deus não vai me fazer cair do céu, não. Em parte é verdade. A palavra de Deus diz, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o trabalho da vossa mão tem recompensa. A Bíblia não manda a gente fazer com pressa, a Bíblia manda a gente não desfalecer. A Bíblia diz que a gente deve ser constante e abundante na obra do Senhor. Mas a Bíblia não manda a gente ter pressa. A Bíblia manda a gente ser contínuo, constante, não parar. Certo? Não manda parar. Se você ler Deuteronômio, capítulo 8 de Deuteronômio, tem um texto maravilhoso. Vamos ler, né? É melhor a gente ler. Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8 de Deuteronômio. Verso 17. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Não digas no teu coração, a minha força
e o poder do meu braço me trouxeram riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é Ele que te dá força para adquirires riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Então é Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos dá o intelecto, o entendimento, para que a gente consiga desenvolver, prosperar, crescer. Agora, tudo isso sem pressa. A gente precisa ter o critério da vida baseado em Deus, na palavra. Jesus disse que na nossa paciência ganharemos as nossas almas, Lucas 21, 19. A gente precisa ter paciência. E para isso a gente precisa executar a palavra de Deus. Deixar a palavra de Deus dominar nosso coração, dominar nossa mente, dominar os nossos sentimentos e não sermos guiados pelos sentimentos pejorativos, destruidores que se desenvolvem em nós pelas circunstâncias e situações que a vida traz sobre nós. Então que você reflita, que você analise, que você pense. E querendo Deus, permitindo Deus, dentro deste assunto, nós iremos no próximo vídeo dar sequência, nós iremos no próximo vídeo continuarmos a falar sobre isso até finalizarmos esse assunto, visto que é de grande importância que nós crentes, cristãos, servos de Deus, tenhamos equilíbrio naquilo que a gente faz, porque nós estamos diante de Deus para o servir, para o amar, para o adorar e para o seguir, mas também estamos diante do inimigo, que nos rodeia de perto, tentando nos paralisar, tentando nos destruir, através daquilo que já está em nós. O que é que está em nós? O pecado. Nós fomos perdoados, fomos lavados com o sangue de Jesus, nosso nome foi escrito no livro da vida, mas o pecado está dentro de nós. E o que nos faz vencer o pecado é o poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus em nós. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. E é esse Espírito Santo que nos ajuda a vencer as nossas fraquezas. O diabo sabe das nossas fraquezas. E ele usa aquilo que já está em nós, os sentimentos destruidores, os sentimentos negativos que podem ser produzidos, desenvolvidos dentro das circunstâncias da vida. E a gente precisa estar ligado, vigiando, vigiar e orar para que não caia na tentação. Porque as emoções, os sentimentos descontrolados e desprogramados dos princípios de Deus nos leva à nossa derrota. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Senhor te fortaleça e te faça prosperar. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado pelo dia maravilhoso, pela oportunidade de estar de pé, pela oportunidade de ir e vir. Peço a tua bênção, Senhor, sobre todos os nossos queridos e amados irmãos, que vão chegar a ouvir, a assistir esse vídeo, Pai. Que todos possam ser alcançados pela tua palavra, fortalecidos pelo teu poder e cheios do teu Santo Espírito. Abençoe sua casa, sua família, seus negócios, que eles possam prosperar, desenvolver em ti, para a glória, para o louvor do teu nome. Eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Lembrando, se você está sem uma igreja, se você está sem um pastor, e você precisa de ajuda, procure a Igreja Batista Missionária Aliança, em Água Fria, Recife, Pernambuco. Entre em contato conosco e nós iremos lhe receber, lhe atender de forma prazerosa, porque o nosso objetivo é abençoar o povo de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.